pessoal, aqui é o Rodrigo da Ágata Suculentas e Cactos. Hoje eu vim trazer um vídeo para falar para vocês um pouco sobre coleção. Muita coisa que eu queria saber quando eu comecei. Praticamente não tem informação assim, de fácil acesso. A maioria das pessoas, quando falam em coleção, já vem logo falando de plantas super caras, de difícil acesso. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem um longo caminho até chegar nessas plantas, coisa que eu queria ter aprendido, que alguém tinha que ter me dito logo que eu comecei, e ninguém me falou. Então eu tive muita perda, eu tive bastante prejuízo no começo, e hoje, com mais experiência já fazem 2 anos e meio que eu lido com cactos e suculentas, eu aprendi bastante. Aqui eu separei essas mudas aqui, são mudas mais baratas. Vou ir mostrando uma por uma, mais de perto, para vocês verem como tem bastante coisa diferente que vocês podem começar uma coleção. Essas plantas aqui, em média, todas elas a gente tem aqui para vender, tá? Em média elas custam R$10 aqui se vocês comprarem com nós. Nesse tamanho já, elas estão todas numa cuia 8. Tu pode encontrar mais em conta, dependendo onde tu mora, tu pode encontrar mais caro também, tá? São plantas já florescendo, como essa Mammillaria Pico, por exemplo. Eu não me recordo o nome de todas de cor, mas são plantas que eu considero mais em conta e de mais fácil cultivo para quem está começando uma coleção, tá? Aqui eu separei uma floreira, tem mudas mais comuns e mais raras também, como esse Gimno Baldiano, ele é um pouquinho mais caro. Mas o interessante dessa floreira aqui, o porquê que eu separei, é o tamanho que estão essas mudas. Vou botar minha mão aqui para vocês terem uma ideia, ó. São mudas enormes. São mudas muito legal para quem está iniciando uma coleção, porque geralmente elas estão bem mais rústicas, então elas aguentam muito mais. Aqui eu já separei umas plantas intermediárias, vamos dizer assim. Também estão todas em cuia 8. Elas são plantas um pouquinho mais difíceis de encontrar, mas também são bem diferentes, né? Aqui eu separei 4 tipos de Astrophyton, não são os mais difíceis, depois eu vou mostrar, tem uns bem raros, mas também não são os mais caros, por consequência, né? São plantas de fácil acesso e cultivo intermediário. Aqui temos uma plumose, ela é uma planta que demora mais para crescer, essa aqui já está virando uma colônia. Tem o cacto cérebro também. Esse cacto cérebro, para quem não conhece dessas mudas, né, na verdade ela é uma Mammillaria longata, que na formação dela, ela ficou cristata. E aí ela fica assim. Vou estar deixando uma imagem também dela normal, além dessa versão cristata. E aqui agora eu vou mostrar para vocês mudas bem mais raras, tá? Aqui tem muda que eu paguei R$300, muda de 250, são plantas bem mais raras. Essas eu não aconselho para quem está começando uma coleção, tá? Vocês podem ver que elas estão enxertadas, tá? Que são essa... Tu vê que o cacto de cima ele é diferente do de baixo, tá? Em cima ela é uma Mammillaria bocassana monstruosa, uma planta bem diferente. E embaixo é um Myrtillocactus geometrizante. Aqui é a mesma coisa, em cima é um Telocactus hexaedrophorus. Difícil o nome. E embaixo também é um mirtilo. Por que que eles ficam enxertados assim? Como são plantas muito mais raras, muito mais difíceis de cultivar, o crescimento delas é muito lento. E também são muito sensíveis. E elas podem acabar morrendo muito mais fácil. Então se coloca no enxerto para meio que garantir o crescimento da muda. Como eu disse, são plantas mais caras, mais raras, né? E bem mais diferente, né? Uma coleção com essas plantas fica outra história, né? Tu olha uma planta dessas numa coleção, tu já vê que a pessoa tem um certo amor a mais. Essa aqui depois eu vou mostrar, eu tenho a versão variegata, que é essa aqui, e eu tenho a versão comum também. Então vou mostrar para vocês a versão comum, que daí ela não tem essas manchinhas amarelas, né? Que também é uma
É uma mutação genética que a planta sofre, assim como o Elongata cristata, o cérebro, que eu mostrei antes para vocês. Então, para quem está começando na coleção, começando a colecionar cacto, enfim, suculentas também. Eu estou mostrando mais cacto, mas eu vou mostrar suculenta também depois, outro vídeo provavelmente, né? O mais importante que eu vejo é tu ter o local adequado e o substrato adequado. Quando eu comecei, eu usava um monte de coisa, eu fiz um monte de teste. E é legal isso, tu aprende mais testando e errando do que alguém chegando e te dando tudo certinho como é que tu tem que fazer. Eu comecei usando terra pura nas suculentas. Não foi ruim, não vou dizer que, nossa, matou tudo as suculentas, mas eu via que elas não desenvolviam, quando eu precisava replantar a raiz não estava legal, porque são plantas muito rústicas. Quando tu pega as suculentas comuns que a gente tem por aqui, tem em tudo que é lugar, elas realmente aguentam muito bem, são plantas muito fortes, cacto também. Só que quando tu tá fazendo uma coleção, tu vai começar em algum momento a investir em plantas mais delicadas, mais sensíveis. E aí tu começa a perceber a diferença que o substrato faz. Eu aqui uso hoje um substrato que eu mesmo faço, vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Ele é uma mistura de terra, perlita, carvão, casca de arroz e bassacote. O bassacote é um adubo de liberação lenta, são bolinhas que tu coloca e eles vão liberando essa adubação conforme tu vai molhando. Então é bem ideal isso para cacto e suculenta, porque o ideal é tu não molhar muito eles. No verão mais quente aqui para nós do Rio Grande do Sul, é muito seco. Com o meu substrato aqui que eu faço, eu preciso molhar uma vez por semana, mais ou menos. Como eu disse, eu já fiz muito teste. Depois da terra, que eu disse que era terra pura, eu comecei a usar terra com Carolina Soil misturado, que é um produto que tu compra também em pecuárias. Esse não deu muito bom. A raiz em pedra fica bem ruinzinho, assim. Eu não gostei. Tem gente que vai dizer que gosta, tem gente que vai dizer que não, enfim. É um pouco relativo do cultivo de cada um. Depois que eu usei essa mistura de terra com Carolina Soil, eu comecei a comprar terral. Terral é um substrato bom, não é ruim, tá? Não vou sair falando mal, mas para mim ele não funcionou muito bem. No inverno ele foi ótimo, porque os cactos suculentas precisam ficar mais secos, né? Eles se hidratam, eles armazenam água e depois com o tempo eles demoram um pouco para precisar ser molhado de novo. Então o ideal é que a terra fique bem sequinha antes de tu molhar de novo. Então para isso o terral foi muito bom. Porém, quando chegou o verão aqui para nós, que foi muito seco, acabou que eu tinha que molhar praticamente todo dia meus cactos, minhas suculentas. E acaba que não é muito legal isso também. Eu via que minhas plantas estavam secando demais, parecia que o terral não deixava elas hidratarem, sabe? Então acabou que eu troquei e comecei a criar meu próprio substrato e imitando bastante do terral. Então por isso que eu digo que não é um substrato ruim, só eu preferi por não usar mais ele. Então pessoal, a ideia desse vídeo é uma introdução para quem está começando com uma coleção. Tenho bastante coisa para falar, não sou um expert, como eu já disse, estou aprendendo ainda, aprendo todo dia. Esse ano, agora, esse mês, eu comecei a fazer polinização dos cactos, posso contar um pouco mais para vocês como é que funciona isso. Estou semeando, estou com várias bandejinhas de semente, comprei mais semente também para semear. Então tem um vasto mundo, uma gama muito grande de coisas que eu posso mostrar e falar para vocês, mesmo tendo só 2 anos e meio de experiência aqui nessa área. Agora me conta aí o que tu achou. Vocês querem mais vídeos assim? Querem que eu mostre mais as plantas? O que vocês querem ver mais aqui no canal? Não se esqueçam de compartilhar, comentar, fala aí o que tu tá achando desse vídeo, do nosso canal também, manda para um amigo e se inscreve quem não é inscrito ainda. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Não vou dizer que eu sou um profissional que tem anos de experiência, porque não é verdade, né? Como eu disse, eu tenho 2 anos e meio de experiência no cultivo,
principalmente comprando as plantas já com 1 ano, às vezes, algumas com menos tempo de vida, outras com mais também. E eu vou mostrar algumas plantas, vou dar uma introdução para vocês de como eu acho que seria o jeito mais correto, pode-se dizer, de começar uma coleção. Não investindo tudo que vocês têm de uma vez, uma coisa que pode acabar decepcionando, porque as plantas mais caras, geralmente, elas são mais bonitas, é uma coisa comum, normal, tudo na vida é assim. Porém, elas também são mais difíceis, né? Então, acaba que tu vai comprar ali, às vezes tu vai gastar R$100 numa planta e amanhã depois ela vai morrer e tu vai ficar sem planta, porque tu não comprou mais de uma, então tu não teve experiência, sabe? Então, vou começar mostrando aqui um pouquinho para vocês.